Estas são as gerações de Arão e de Moisés desde que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. 2 Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab o primogênito, e Abiú, Eleazar, e Itamar. 3 Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos cujas mãos ele encheu para administrar o sacerdócio. 4 Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão seu pai. 5 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 6 Fez chegar a tribo de Levi, e fez-a estar diante do sacerdote Arão para que lhe ministrem. 7 Desempenhem seu cargo, e o cargo de toda a congregação diante do tabernáculo do testemunho para servir no ministério do tabernáculo. 8 Guardem todos os móveis do tabernáculo do testemunho, e o encarregado a eles dos filhos de Israel, e ministrem no serviço do tabernáculo. 9 Darás os levitas a Arão e a seus filhos, são inteiramente dados a eles dentre os filhos de Israel. 10 Constituirás a Arão e a seus filhos para que exerçam seu sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. 11 Falou o Senhor a Moisés, dizendo: 12 Eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos que abrem a madre entre os filhos de Israel, serão, pois, meus os levitas. 13 Porque meu é todo primogênito, desde o dia que eu matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu santifiquei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais, meus serão, eu sou o Senhor. 14 O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: 15 Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais por suas famílias, contarás todos os homens de um mês acima. 16 Moisés os contou conforme a palavra do Senhor como lhe foi mandado. 17 Os filhos de Levi foram estes por seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. 18 Os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias, estes, Libni, e Simei. 19 Os filhos de Coate por suas famílias, Banham, e Izar, e Hebron, e Uziel. 20 Os filhos de Merari por suas famílias, Mali, e Muzi. Estas, as famílias de Levi, pelas casas de seus pais. 21 de Gerson, a família de Libni e a de Simei, estas são as famílias de Gerson. 22 Os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima, os contados deles, 7.500. 23 As famílias de Gerson assentaram suas tendas à retaguarda do tabernáculo, ao ocidente. 24 O chefe da casa do pai dos Gersonitas, Eliasaf filho de Lael. 25 A cargo dos filhos de Gerson, no tabernáculo do testemunho, estará o tabernáculo, e a tenda, e sua cobertura, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho. 26 As cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor também suas cordas para todo o seu serviço. 27 de Coate, a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas, estas são as famílias coatitas. 28 Pela conta de todos os homens de um mês acima, eram 8.600 que tinham a guarda do santuário. 29 As famílias dos filhos de Coate acamparam ao lado do tabernáculo, ao sul. 30 O chefe da casa do pai das famílias de Coate, Elisafã, filho de Uziel. 31 A cargo deles estará a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. 32 O principal dos chefes dos levitas será Eleazar, filho de Arão o sacerdote, supervisor dos que têm a guarda do santuário. 33 de Merari, a família dos Malitas e a família dos Musitas, estas são as famílias de Merari. 34 Os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima, foram 6.200. 35 O chefe da casa do pai das famílias de Merari, Zuriel filho de Abiail, acamparão ao lado do tabernáculo, ao norte. 36 A cargo dos filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. 37 As colunas em derredor do átrio, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. 38 Os que acamparam diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo do testemunho ao levante, serão Moisés, e Arão e seus filhos tendo a guarda do santuário em lugar dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar, morrerá. 39 Todos os contados dos levitas que Moisés e Arão conforme a palavra do Senhor contaram por suas famílias todos os homens de um mês acima, foram 22.000.
40 O Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de um mês acima, e toma a conta dos nomes deles. 41 Tomarás os levitas para mim, eu o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. 42 Contou Moisés como o Senhor lhe mandou todos os primogênitos dos filhos de Israel. 43 Todos os primogênitos homens conforme a conta dos nomes de um mês acima, os contados deles foram 22.273. 44 Falou o Senhor a Moisés, dizendo: 45 Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. 46 Pelos resgates dos 273 que excedem aos levitas os primogênitos dos filhos de Israel. 47 Tomarás 5 ciclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário tomarás, o ciclo tem 20 óbulos. 48 Darás a Arão e a seus filhos o dinheiro pelos resgates dos que deles sobram. 49 Tomou, pois, Moisés o dinheiro do resgate dos que resultaram a mais dos resgatados pelos levitas. 50 Recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro, 1.365 ciclos conforme o ciclo do santuário. 51 Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos conforme o dito do Senhor, segundo que o Senhor havia mandado a Moisés.